Desligue o motor e mostre-me seus documentos. A voz do policial transmitia hostilidade que cortava o ar da manhã. Estou apenas indo para a festa de aniversário da minha afilhada, disse Maya calmamente. Não se espertinhe comigo. Onde você conseguiu dinheiro para este carro? Derek Martinez se aproximou com a mão apoiada na arma. Policial, estou cooperando totalmente com sua investigação. Investigação? Quem lhe disse para me corrigir? Sem aviso, ele a empurrou violentamente contra o carro. Isso é uso excessivo da força, afirmou Maya claramente. A bofetada em seu rosto ecoou pela rua. O que o policial Martinez não sabia era que acabara de agredir uma juíza do Tribunal de Circuito que mudaria sua vida para sempre. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. Maya Thompson dirige seu Honda Civic azul pelas ruas de Birmingham em uma manhã ensolarada de sábado. Vestindo jeans, tênis e uma blusa simples, ela parece qualquer estudante universitária ou jovem profissional. Ela está indo para a festa de 10 anos de sua afilhada Emma, do outro lado da cidade. Como juíza do Tribunal de Circuito do Condado de Jefferson há 3 anos, Maya raramente tem fins de semana livres. Mas ela prometeu a Emma que estaria lá. No banco do passageiro, há um presente cuidadosamente embrulhado, um kit de química que Emma pediu há meses. Maya sorri ao se lembrar de quando era apenas mais uma garota curiosa do bairro antes de se tornar uma das juízas mais jovens do condado. Ela deliberadamente optou por não dirigir seu carro oficial hoje. Ela prefere manter a vida pessoal separada do trabalho, especialmente em eventos familiares. O rádio toca jazz suave enquanto ela observa a cidade acordar lentamente. Há algo de tranquilo no anonimato deste sábado comum, dirigindo como qualquer cidadã comum. Maya não percebe que, em poucos minutos, descobrirá exatamente como cidadãos comuns, como elas são tratados pelo próprio sistema que ela representa. A 3 quarteirões da casa de Sarah, um posto de controle policial bloqueia a rua principal. O policial Derek Martinez, um veterano com 12 anos de carreira e 4 queixas disciplinares por falta de provas, sinaliza para Maya parar. Ele a observa através do para-brisa e imediatamente seu comportamento muda. Ele vê uma jovem negra dirigindo sozinha em um bairro de classe média e automaticamente presume algo suspeito. Maya abaixa a janela educadamente. Bom dia, policial. Derek não retribui a cortesia. Ele simplesmente ordena: desligue o motor e mostre-me seus documentos. Sua voz transmite uma hostilidade que Maya reconhece dos casos de discriminação que houve no tribunal. Ela entrega sua carteira de motorista e o documento do veículo, mantendo as mãos visíveis, um protocolo de segurança que aprendeu com advogados de direitos civis. Derek examina os documentos em busca de irregularidades, visivelmente frustrado ao encontrar tudo em perfeita ordem. Este carro é mesmo seu? Ele pergunta acusadoramente. Sim, comprei no ano passado, responde Maya calmamente. Derek sorri sarcasticamente. Com que dinheiro? Onde você trabalha? A pergunta está carregada de preconceitos que Maya reconhece imediatamente como discriminação racial, algo que ela já considerou ilegal em seu tribunal inúmeras vezes. O que nenhum deles sabe é que Maya Thompson tem o poder de mudar tudo o que está prestes a acontecer. Derek ordena que Maya saia do carro para uma verificação de segurança, claramente excedendo sua autoridade legal para uma simples parada de trânsito. Maya conhece seus direitos, mas também sabe que questioná-lo verbalmente poderia tornar a situação mais perigosa, uma realidade que ela já viu em dezenas de casos em seu tribunal. Ela obedece com dignidade, mantendo seus movimentos calmos e as mãos visíveis. Derek começa a revistar o veículo sem um mandado de busca, uma clara violação da 4ª emenda que Maya nota mentalmente. Outros policiais observam, alguns desconfortáveis, outros com a indiferença de quem já viu isso muitas vezes antes.
Entre eles está James Carter, um detetive negro de 29 anos, cuja irmã mais nova foi vítima de brutalidade policial em Atlanta há 3 anos. É por isso que ele se transferiu para Birmingham, na esperança de fazer a diferença. James percebe o comportamento perfeito de Maya, contrastando com a agressividade desproporcional de Derek. Ele se aproxima com cautela. Derek, tudo parece normal aqui. Podemos acelerar isso? Derek se vira com raiva. Ela está sendo esperta demais. Essas pessoas precisam aprender a respeitar a autoridade. James dá um passo para trás, mas seus olhos encontram os de Maya por um momento. Ambos reconhecem que há algo fundamentalmente errado com essa abordagem. Oficial Martinez, diz Maya, lendo o nome no crachá dele. Estou cooperando totalmente com sua investigação. Para Derek, essa resposta articulada e respeitosa soa como um desafio. Investigação? Quem disse que você pode me corrigir? Sem aviso, ele a empurra violentamente contra o carro. Maya mantém o equilíbrio, chocada, mas não surpresa. Ela já presidiu casos idênticos. Policial, isso é uso excessivo da força, ela afirma claramente. Essa frase, tecnicamente correta e dita com autoridade natural, funciona como um gatilho para Derek. Ele dá um tapa forte no rosto dela. O som ecoa pela rua, fazendo os pedestres pararem e olharem. Nesse momento crítico, Maya toma uma decisão calculada. Ela deve se identificar imediatamente, como exige a lei, mas primeiro precisa garantir que há testemunhas do que acabou de acontecer. Sou Maya Thompson, juíza do Tribunal de Circuito. Ela anuncia claramente. E você acabou de cometer agressão contra uma magistrada. O silêncio que se segue é total. Derek sente o sangue drenar do rosto. James Carter dá um passo à frente, reconhecendo a gravidade do que acabou de acontecer. Outros policiais começam a murmurar nervosamente entre si. O mundo de Derek acabou de mudar para sempre, e ele ainda nem percebeu. Derek fica paralisado por 3 segundos, processando o que acabou de ouvir. Então começa a rir nervosamente. Juíza, você? Uma garotinha como você? Sua mente se recusa a aceitar a realidade. Isso significaria o fim de sua carreira. Você está mentindo para escapar da prisão, declara ele, embora sua voz esteja trêmula. Maya calmamente tira sua identificação judicial oficial do bolso. Esta é minha credencial oficial. Sugiro que você pare imediatamente e chame seu supervisor. Derek olha para a identificação, depois para Maya, depois de volta para a identificação. Outros policiais se aproximam, sussurrando nervosamente. James Carter reconhece a credencial. Ele já a viu em tribunais durante depoimentos. Derek, ele sussurra com urgência. Ela está dizendo a verdade. Mas Derek está em completa negação. Sua mente trabalha desesperadamente. Se ela realmente é uma juíza, ele está acabado. Então, ele toma a decisão mais destrutiva possível. Ele dobra a aposta. Identificação falsa, declara ele em voz alta. Isso só piora a sua situação. Ele pega as algemas, ignorando os protestos crescentes dos outros policiais. Derek, talvez devêssemos verificar, tenta James. Cale a boca, explode Derek. Esta mulher está resistindo à prisão e usando documentos falsos. Maya percebe que Derek entrou em modo de autopreservação psicológica. Ele literalmente não consegue aceitar a realidade. Ela para de resistir, sabendo que cada ação de Derek agora está sendo testemunhada e será documentada. Policial Martinez, diz ela calmamente, você está cometendo um grave erro. Sou obrigada por lei a informá-lo de que sou uma juíza em exercício e que você está cometendo um crime federal. Derek algema os pulsos dela. Crime federal? Senhora, você vai para a cadeia por se passar por uma autoridade pública. James Carter pega o celular e começa a gravar. Outros pedestres fazem o mesmo. Derek está concentrado demais em sua negação para perceber que sua carreira está sendo destruída em tempo real. Derek, pare, diz James com mais firmeza. Precisamos verificar a identidade dela antes que isso vá mais longe.
Mas Derek empurra Maya em direção ao carro da polícia. Ela vai para a delegacia, desde que eles descubram suas mentiras lá. Maya não resiste. Ela sabe que cada segundo dessa detenção ilegal está sendo documentado e que o sistema a que ela serve logo virá procurá-la. A questão é, será que será a tempo? Na delegacia do 4º Distrito, Maya é tratada como qualquer detida comum, apesar de se identificar repetidamente como magistrada. Derek instruiu outros policiais a ignorar suas alegações falsas, criando uma bolha de negação coletiva. Maya está em uma situação impossível. Legalmente, ela deveria ser libertada imediatamente e Derek preso, mas ela está sob a custódia do próprio departamento de Derek. Durante o registro, ela solicita formalmente o telefonema garantido pela Constituição. Para quem você quer ligar? Pergunta o sargento de plantão, Mike Rodrigues, que está claramente desconfortável com toda a situação. Para o escritório do Tribunal de Circuito, responde Maya. O número é público. Ela liga para o número principal do tribunal e pede para falar com o juiz de plantão. Aqui é a juíza Maya Thompson. Estou detida ilegalmente na delegacia do 4º Distrito. Preciso que você ative o protocolo de emergência judicial. Do outro lado da linha, o juiz Robert Chen, colega de Maya há 2 anos, inicialmente pensa que é uma piada, mas a voz de Maya, mesmo controlada, transmite uma tensão que ele reconhece. Maya, isso é sério? Completamente. Fui agredida por um policial chamado Derek Martinez e estou sendo detida sob falsas acusações, apesar de ter me identificado corretamente. Chen não perde tempo. Estou ativando o protocolo agora. Aguarde. Em 30 minutos, Chen entra em contato com a administradora judicial do condado, Margaret Foster, uma veterana de 25 anos que conhece todos os protocolos de emergência. Foster liga imediatamente para o capitão Thomas Bradley, do 4º Distrito. Capitão Bradley, temos uma situação crítica. Um de nossos juízes está sendo mantido sob custódia em sua delegacia. Bradley, que estava em uma reunião sobre estatísticas criminais, sente seu estômago revirar. Isso é impossível, senhora. Não temos nenhuma autoridade judicial sob custódia. Bradley corre para verificar os registros. Ele encontra Maya Thompson, listada como detida por resistência à prisão e falsificação de documentos. Seu mundo desaba. Ele liga para Derek imediatamente. Martinez, venha ao meu escritório agora. Enquanto isso, Foster ativa protocolos que não eram usados há anos. Notificação ao Procurador-Geral do Estado, ao Gabinete do Governador e ao Presidente do Tribunal de Circuito. James Carter, observando o caos crescente entre os supervisores, aproxima-se silenciosamente da cela de Maya. Sua ligação funcionou, ele sussurra. Pessoas importantes estão a caminho. Maya apenas acena com a cabeça, mas internamente sente alívio. O sistema judicial está a funcionar como deveria. Em 2 horas, a delegacia do 4º Distrito recebe 3 ligações que mudam tudo. Do gabinete do governador, do procurador-geral do estado e do presidente do Tribunal de Circuito. Cada ligação é mais intensa que a anterior. O capitão Bradley está suando enquanto tenta explicar a situação às autoridades que têm o poder de acabar com sua carreira. Como um de nossos policiais pode deter um juiz estadual? Pergunta o assistente do governador. Bradley não tem resposta. Derek Martinez é chamado com urgência ao escritório do capitão, onde encontra Bradley com 3 telefones tocando ao mesmo tempo. Derek, me diga exatamente o que aconteceu esta manhã. Ordena Bradley com voz controlada, mas tensa. Derek, ainda em negação, repete sua versão. Uma jovem negra resistiu à prisão e mostrou uma identidade falsa. Bradley mostra a ele a tela do computador. Derek, o sistema judicial confirma que Maya Thompson é juíza ativa há 3 anos. Derek olha para a tela, depois para Bradley e volta a olhar para a tela. A realidade finalmente rompe sua negação. Suas pernas cedem e ele se agarra à mesa para se apoiar. Eu não sabia... Bradley o interrompe.
Você agrediu uma magistrada estadual, Derek. Você destruiu sua carreira e possivelmente a minha. Enquanto isso, Margaret Foster está a caminho da delegacia com 2 assistentes judiciais e a documentação oficial para garantir a libertação imediata de Maya. Quando Foster entra na delegacia do 4º distrito, a atmosfera muda instantaneamente. Ela não é apenas uma funcionária do tribunal. É uma figura respeitada no sistema jurídico de Birmingham há mais de 2 décadas. O capitão Bradley a cumprimenta pessoalmente, visivelmente nervoso. Senhora Foster, estamos cuidando da situação. Foster o interrompe. Capitão, não estamos aqui para cuidar de nada. Estamos aqui para garantir que os protocolos legais sejam seguidos. Ela apresenta a documentação oficial ordenando a libertação imediata de Maya e a preservação de todas as provas relacionadas à detenção. Maya é trazida de sua cela, mantendo a dignidade apesar da situação humilhante. Foster a abraça discretamente. Maya, o tribunal está cuidando de tudo. Maya acena com a cabeça, mas sua expressão é séria. Margaret, isso não pode simplesmente sumir. O que eu testemunhei aqui mostra um padrão sistemático. Foster concorda. É por isso que estamos documentando tudo. Derek Martinez é formalmente suspenso na presença de Maya, um protocolo necessário quando um policial é acusado de agredir um magistrado. Ele evita olhar para ela, finalmente compreendendo o que fez. James Carter observa tudo, sentindo alívio misturado com preocupação sobre o que sua própria participação pode lhe custar. No dia seguinte, Maya Thompson entra no tribunal de circuito vestindo sua toga judicial pela primeira vez desde a agressão. O tribunal está lotado. Advogados, jornalistas e funcionários do tribunal sabem que algo histórico está acontecendo. Maya não está lá como vítima, mas como magistrada presidindo uma audiência preliminar sobre sua própria detenção. Um procedimento legal raro, mas necessário para estabelecer os fatos oficialmente. Derek Martinez aparece com um advogado do sindicato da polícia, claramente em choque. Quando Maya entra, ele finalmente a vê como ela realmente é, não a jovem negra suspeita que sua mente preconceituosa criou, mas uma juíza respeitada vestindo a toga da justiça que ele violou. Esta audiência tem como objetivo estabelecer os fatos sobre os eventos de ontem, anuncia Maya formalmente. Embora eu tenha sido a vítima, presidirei esta sessão preliminar de acordo com os protocolos estaduais. Ela se distancia de qualquer aspecto punitivo. Isso será decidido por outros tribunais. Testemunhas prestam depoimento. James Carter confirma a agressão, pedestres confirmam o uso excessivo da força, registros telefônicos confirmam as tentativas de identificação de Maya. Derek é formalmente acusado de agressão a um magistrado, um crime federal, e suspenso sem remuneração. Mais importante, Maya ordena uma investigação completa dos padrões de detenção do 4º distrito nos últimos 5 anos. Policial Martinez. Maya se dirige diretamente a ele. Suas ações não foram apenas contra mim pessoalmente. Elas representam uma violação dos direitos constitucionais que afeta todos os cidadãos que você jurou servir. Derek finalmente fala. Meritíssima. Não tenho desculpa para o que fiz. Deixei meus preconceitos obscurecerem meu julgamento e violei tudo o que jurei defender. Maya acena com a cabeça. Esse reconhecimento é o primeiro passo para a justiça, policial Martinez. Mas o reconhecimento por si só não é suficiente. Precisamos examinar se o seu comportamento foi um incidente isolado ou parte de um padrão mais amplo. A investigação que ela ordena revelará estatísticas chocantes sobre o perfil racial no departamento. O caso de Derek se torna a abertura que expõe a discriminação sistemática que afeta centenas de cidadãos. Margaret Foster se aproxima de Maya após a audiência. Maya, os dados preliminares já são preocupantes.
Encontramos disparidades significativas nos padrões de prisão. Maya não fica surpresa. Margaret, eu suspeitava que não se tratava apenas de um policial ruim. Precisamos examinar todos os casos, todos os padrões, todas as reclamações que foram ignoradas. A justiça finalmente está rolando, mas Maya sabe que isso é apenas o começo de uma luta muito maior pelos direitos civis em Birmingham. A investigação ordenada por Maya revela dados alarmantes. Nos últimos 5 anos, a delegacia do 4º Distrito prendeu cidadãos afro-americanos por resistência à prisão a uma taxa 340% maior do que cidadãos brancos, apesar de atender uma área demograficamente equilibrada. Mais chocante, 78% dessas prisões não resultaram em condenação, sugerindo que as acusações iniciais eram questionáveis. Maya trabalha com o Procurador-Geral do Estado para analisar cada caso, descobrindo um padrão consistente de discriminação racial disfarçada de policiamento proativo. Outros policiais começam a cooperar com a investigação, temendo por suas próprias carreiras. James Carter se torna uma testemunha-chave, fornecendo detalhes sobre a cultura departamental que normalizou essas práticas. Derek não era uma exceção. Ele testemunha. Ele era apenas o mais óbvio. O capitão Bradley, tentando salvar sua carreira, alega que não tinha conhecimento dos padrões estatísticos, mas os registros mostram que ele assinou relatórios mensais que revelavam claramente as disparidades. Derek Martinez, agora enfrentando acusações federais, tenta um acordo de cooperação, fornecendo nomes de outros policiais envolvidos em práticas semelhantes. A investigação se expande além de um único policial para examinar a cultura institucional sistemática. Maya se encontra com famílias afetadas pelas práticas do departamento. Carmen Rodrigues, uma enfermeira que foi presa por vadiagem enquanto esperava o ônibus, se aproxima dela. Juíza Thompson, ninguém acreditaria em mim sozinha. Mas agora, Maya a coloca em contato com advogados de direitos civis. Carmen, sua voz é importante. Todas as pessoas que foram injustiçadas merecem justiça. No caso, se torna um catalisador para a revisão das práticas policiais não apenas em Birmingham, mas em departamentos semelhantes em todo o estado. A análise dos dados revela que os supervisores sabiam dos padrões de discriminação racial, mas os toleravam para manter altas as estatísticas de prisões. Maya percebe que isso é maior do que Derek Martinez. Trata-se de mudar um sistema que permitiu que a discriminação florescesse sob o manto da aplicação da lei. Não estamos apenas processando um policial, ela diz a Margaret Foster. Estamos examinando como as instituições podem falhar com os cidadãos quando não há responsabilização. Foster concorda. Maya, essa investigação pode mudar as práticas policiais em todo o estado. Você está preparada para esse nível de escrutínio? Maya não hesita. Margaret, se não aproveitarmos este momento para criar uma mudança real, então a agressão de Derek contra mim não teve sentido. Devemos isso a todos os cidadãos que sofreram em silêncio. A investigação se expande para incluir violações dos direitos civis federais, com o Departamento de Justiça se interessando pelos padrões policiais de Birmingham. Quando jornalistas descobrem que um juiz estadual foi agredido e preso ilegalmente por discriminação racial, a história ganha repercussão nacional. Maya, inicialmente relutante em falar publicamente, percebe que sua plataforma pode amplificar as vozes das vítimas que não têm sua autoridade institucional. Em uma coletiva de imprensa cuidadosamente preparada, ela não se apresenta como uma heroína, mas como uma testemunha privilegiada de problemas sistemáticos. Minha experiência foi chocante, mas não foi única, declara ela. A diferença é que eu tinha poder institucional para ser ouvida. Organizações de direitos civis de todo o país começam a enviar representantes a Birmingham. Famílias que sofreram experiências semelhantes começam a se manifestar.
encorajadas pelo precedente de Maya. Carmen Rodrigues, a enfermeira que foi presa por vadiagem enquanto esperava o ônibus, aborda Maya após a coletiva de imprensa. Juíza Thompson, ninguém acreditaria em mim sozinha, mas agora que você se manifestou... Maya a coloca em contato com advogados de direitos civis. Carmen, sua história é tão importante quanto a minha. Juntas podemos exigir mudanças. O caso se torna um catalisador para a revisão das práticas policiais não apenas em Birmingham, mas em departamentos semelhantes em todo o estado. Derek Martinez, agora cooperando totalmente com os investigadores, revela que os supervisores sabiam dos padrões de discriminação racial, mas os toleravam para manter altas as estatísticas de prisões. Eles nos diziam para sermos proativos, testemunha Derek. Mas todos entendiam o que isso realmente significava. Investigadores federais entrevistam dezenas de policiais. Muitos admitem ter testemunhado práticas discriminatórias, mas temiam retaliação por denunciá-las. James Carter se torna uma testemunha-chave, descrevendo como bons policiais eram pressionados a permanecer em silêncio sobre condutas indevidas. A cultura deixava claro que a lealdade ao departamento vinha antes da proteção dos direitos dos cidadãos, explica ele. Maya trabalha com legisladores estaduais para elaborar novas leis de supervisão. A legislação proposta exigiria relatórios estatísticos mensais sobre prisões por raça e investigações obrigatórias quando as disparidades excedessem certos limites. O capitão Bradley é colocado em licença administrativa, enquanto investigadores federais examinam seu papel no encobrimento de práticas discriminatórias. Maya recebe cartas de cidadãos de todo o Alabama, descrevendo experiências semelhantes com a polícia. Cada história reforça sua convicção de que a agressão a Derek foi apenas a ponta visível de um problema muito maior. Não podemos deixar este momento passar sem criar uma mudança duradoura, diz ela a seus colegas do judiciário. Se o fizermos, teremos falhado com todos os cidadãos que confiaram em nós para proteger seus direitos. O Departamento de Justiça anuncia que investigará as práticas policiais em 3 cidades do Alabama, começando por Birmingham. 8 meses após sua prisão, Maya preside o julgamento criminal de Derek Martinez por agressão a um magistrado e violação dos direitos civis. Derek se declarou culpado em um acordo que inclui cooperação total com as investigações federais. Durante a sentença, Maya exerce seu poder discricionário judicial com sabedoria e cautela. Senhor Martinez, ela diz, sua ação contra mim resultou de preconceitos que contaminaram sua visão da justiça. Você não me viu como uma cidadã que merece respeito, mas através do filtro de estereótipos raciais. Derek, genuinamente arrependido após meses de terapia obrigatória, responde: Juíza Thompson, não há desculpa para o que fiz. Agora entendo que violei não apenas a lei, mas os princípios que jurei defender. Maya o condena a 18 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário em organizações de direitos civis. Uma sentença que prioriza a reabilitação em vez da punição. Sr. Martinez, a punição por si só não mudará a cultura que criou seu comportamento. Sua verdadeira sentença é passar os próximos anos aprendendo sobre as comunidades que você prejudicou e trabalhando para reparar esse dano. O capitão Bradley é demitido após uma investigação administrativa revelar que ele ignorava sistematicamente denúncias de discriminação. E-mails internos mostram que ele instruiu os policiais a evitar documentar incidentes de preconceito racial. James Carter é promovido a supervisor de treinamento em direitos civis, liderando reformas internas. Sua primeira iniciativa exige que todos os policiais participem de sessões mensais com membros da comunidade que sofreram má conduta policial.
Precisamos que os policiais vejam os cidadãos como pessoas, não como estatísticas, explica Carter aos seus novos recrutas. Mais importante ainda, o caso estabelece um precedente legal estadual para o julgamento de discriminação racial institucional. Maia trabalha com o Procurador-Geral do Estado para criar novos protocolos. Os departamentos de polícia agora devem relatar mensalmente as estatísticas de prisão por raça, e disparidades significativas acionam uma revisão federal automática. A cooperação de Derek leva a medidas disciplinares contra outros 12 policiais e 3 supervisores. A investigação revela uma cultura em que práticas discriminatórias não eram apenas toleradas, mas incentivadas. Maia discursa na Câmara Municipal de Birmingham sobre as reformas. Provamos que a mudança é possível quando as instituições são responsabilizadas, mas isso é apenas o começo. O fundo de indenização para as vítimas chega aos 12 milhões, proporcionando alívio financeiro às famílias prejudicadas pelo policiamento discriminatório. Carmen Rodrigues, inspirada pelo exemplo de Maia, volta à escola e se torna advogada de direitos civis. Seu primeiro caso representa uma família cujo filho foi preso por comportamento suspeito enquanto voltava da escola para casa. O juiz Thompson me mostrou que falar a verdade ao poder pode criar mudanças reais, diz Carmen em sua formatura na Faculdade de Direito. 18 meses após o incidente, mudanças reais começam a se consolidar no sistema policial de Birmingham. O departamento implementa treinamento obrigatório sobre preconceito inconsciente, câmeras corporais universais e supervisão estatística mensal dos padrões de prisão por dados demográficos. Maia, trabalhando com a reforma judicial estadual, ajuda a desenvolver protocolos para identificar o perfil racial sistemático em outros condados. O modelo de Birmingham se torna um modelo para a reforma policial em todo o Alabama. Um fundo de indenização de 12 milhões é criado para vítimas documentadas de discriminação racial nos últimos 5 anos, um valor significativo, mas realista para os orçamentos municipais. Carmen Rodrigues, inspirada por Maia, volta para a escola e se torna advogada de direitos civis. Seu primeiro caso representa um adolescente preso por vadiagem enquanto esperava o ônibus escolar. O juiz Thompson me mostrou que a coragem de uma pessoa pode mudar todo um sistema, diz Carmen em sua formatura na Faculdade de Direito. James Carter lidera um programa pioneiro em que policiais com histórico de preconceito inconsciente recebem treinamento intensivo em vez de apenas punição. O programa se concentra no envolvimento da comunidade e na construção da empatia. Não estamos apenas punindo o mau comportamento, explica Carter. Estamos ensinando os policiais a ver cada cidadão como filho, pai ou vizinho de alguém. Derek Martinez, cumprindo sua pena, participa de programas educacionais na prisão sobre diversidade e direitos civis. Ele escreve cartas para Maia, que ela lê, mas não responde, entendendo que a redenção dele deve vir de dentro. Mais importante ainda, as estatísticas de prisões por perfil racial em Birmingham caíram 60% em 2 anos, provando que mudanças sistêmicas são possíveis com a supervisão adequada. Maia mantém seu cargo judicial, mas também atua como consultora estadual para reformas de justiça racial. Ela ajuda a treinar juízes de outros condados a reconhecer padrões de discriminação em seus tribunais. A investigação federal se expande para mais 5 cidades do Alabama, usando Birmingham como prova de que a reforma funciona quando as instituições são responsabilizadas. Uma nova legislação estadual exige que todos os departamentos de polícia relatem trimestralmente os dados de prisões por raça. Os departamentos que apresentarem disparidades significativas enfrentam uma revisão federal automática e a possível perda de financiamento estadual.
Maya discursa em uma conferência de juízes estaduais. Aprendemos que a justiça não se resume ao que acontece em nossos tribunais. Trata-se de garantir que o tratamento justo comece no momento em que um cidadão entra em contato com as autoridades policiais. O Departamento de Polícia de Birmingham, que já esteve sob investigação federal, torna-se um modelo de práticas policiais progressistas. Outras cidades enviam delegações para estudar suas reformas. Maya reflete sobre o progresso. A mudança é lenta, mas é real. A cada mês, menos famílias sofrem o que eu passei naquela manhã de sábado. 3 anos após sua prisão, Maya dirige pelas mesmas ruas onde Derek Martinez a agrediu. Desta vez, ela vê policiais comunitários conversando respeitosamente com os moradores, com câmeras corporais visíveis em todos os uniformes. 2 anos depois, Maya Thompson está sentada em seu escritório judicial, se preparando para um caso de direitos civis, quando seu telefone toca. É Sarah, sua melhor amiga. Maya, Emma quer convidá-la para sua festa de 12 anos. Ela diz que você é sua heroína. Maya sorri, lembrando-se de que tudo começou quando ela estava dirigindo para a festa de 10 anos de Emma. Diga a ela que eu estarei lá e que desta vez chegarei na hora certa. Ela olha para a foto em sua mesa. Carmen Rodrigues, na formatura da Faculdade de Direito, ao lado de outras mulheres cujos casos foram revisados após a investigação iniciada por Maya. Na parede, há uma citação simples emoldurada que ela mandou gravar. Justiça não é apenas o que fazemos nos tribunais, mas como tratamos uns aos outros nas ruas. Naquela tarde, Maya dirige pelas mesmas ruas onde foi agredida há 2 anos. Desta vez, não como vítima ou símbolo, mas como cidadã de Birmingham, em uma cidade um pouco mais justa. No rádio, uma reportagem menciona que o programa de reforma policial de Birmingham está sendo estudado por outras cidades. Maya não é mencionada pelo nome, exatamente como ela prefere. No semáforo, ela vê James Carter dirigindo um carro de patrulha com um jovem recruta, provavelmente ensinando sobre policiamento respeitoso. Derek Martinez está cumprindo sua pena, mas participando de programas de reabilitação genuínos. O trabalho da justiça nunca termina, mas hoje Birmingham está um pouco melhor do que ontem. E isso, reflete Maya, é tudo o que alguém pode realmente mudar. Um dia, uma decisão, uma interação respeitosa de cada vez. Seu telefone vibra com uma mensagem de Carmen Rodrigues. Acabei de ganhar meu primeiro caso de direitos civis. Obrigada por me mostrar que a coragem é contagiosa. Maya responde: você encontrou sua própria coragem, Carmen. Eu só mostrei que ela já estava lá. Ela chega à festa de Emma exatamente na hora certa. A menina corre para abraçá-la. E Maya percebe que, às vezes, as vitórias mais importantes são as mais silenciosas. Como uma criança de 12 anos que cresce acreditando que a justiça é possível porque viu isso acontecer. Enquanto Maya observa Emma abrir seus presentes, cercada por familiares e amigos de diferentes origens, ela pensa em Derek Martinez na prisão, aprendendo sobre as comunidades que ele prejudicou, sobre James Carter treinando novos policiais para ver os cidadãos como seres humanos, sobre Carmen Rodrigues lutando por famílias que precisam de um defensor. O círculo não está completo. Nunca está. Mas agora está mais amplo, incluindo mais pessoas em sua proteção. Maya entrega a Emma seu presente, outro kit de ciências, porque mentes curiosas mudam o mundo. O que você quer ser quando crescer? Maya pergunta. Emma sorri. Juíza, como você, para que eu também possa ajudar as pessoas. 5 anos após sua prisão, Maya Thompson recebe um convite que a surpreende. Derek Martinez, agora há 2 anos fora da prisão, pede para se encontrar com ela. Sua carta é simples. Juíza Thompson, quero pedir desculpas pessoalmente e mostrar o que aprendi. Maya concorda em se encontrar com ele em um café no centro da cidade, na mesma área onde foi presa.
Derek chega cedo, vestindo roupas casuais e parecendo genuinamente diferente. A prisão e a terapia o transformaram. Juíza Thompson, obrigado por concordar em me receber. Ele começa nervoso. Sei que não tenho o direito de pedir seu tempo. Maya o observa com atenção. Senhor Martinez, estou aqui porque acredito na redenção. Mostre-me o que aprendeu. E Derek explica seu trabalho em uma organização sem fins lucrativos que ajuda ex-policiais a compreender o preconceito implícito. Eu falo com departamentos de polícia sobre como o preconceito destrói tanto as comunidades quanto os policiais. Conto minha história como um aviso. Ele mostra cartas de cidadãos cujos casos foram revisados por causa da investigação que sua prisão desencadeou. 43 pessoas tiveram as acusações retiradas ou os registros limpos. 12 famílias receberam indenização por prisão indevida. Maya acena com a cabeça. Senhor Martinez, responsabilidade não é apenas punição. É aprender e mudar. O que você está fazendo agora é importante. A voz de Derek se quebra um pouco. Eu destruí tantas vidas com meu preconceito. Não posso desfazer isso, mas posso impedir que outros policiais cometam os mesmos erros que eu. Maya vê remorso genuíno, não apenas culpa. O Derek Martinez que me prendeu nunca teria admitido que estava errado. É possível crescer, mesmo depois de erros terríveis. A conversa dura 1 hora. Derek não pede perdão, mas orientação sobre como ser mais eficaz em seu trabalho de reabilitação. Depois que ele sai, Maya reflete sobre a complexidade da justiça. A punição de Derek foi importante, mas sua transformação serve melhor à sociedade do que a raiva contínua. Ela liga para James Carter, agora capitão de relações comunitárias. James, Derek Martinez veio me ver hoje. Ele está se esforçando de verdade para mudar a cultura policial. James não fica surpreso. Maya, eu vi suas apresentações para os recrutas. Ele é mais eficaz do que qualquer livro didático em mostrar a eles como o preconceito se manifesta na prática. Maya percebe que até mesmo a história de Derek se tornou parte da solução. Sua queda da autoridade para prisioneiro e defensor mostra aos outros policiais que as escolhas têm consequências, mas também que a redenção é possível. O modelo de Birmingham agora inclui a história de Derek como parte obrigatória do treinamento. Os novos policiais aprendem não apenas o que não fazer, mas como o preconceito destrói carreiras e comunidades. Maya atualiza a citação na parede de seu escritório. Justiça é transformação de sistemas, de pessoas e de comunidades dispostas a fazer o trabalho árduo da mudança. 7 anos após sua prisão, Maya recebe uma ligação do Departamento de Justiça em Washington. Eles querem que ela lidere uma força-tarefa nacional sobre reforma policial, usando o modelo de Birmingham como modelo para outras cidades. Juíza Thompson, seu caso mostrou que a mudança é possível quando as instituições são responsabilizadas, explica o vice-procurador-geral. Queremos expandir suas reformas para todo o país. Maya considera a oferta com cuidado. Isso significaria deixar seu tribunal em Birmingham, mas o impacto poderia ajudar milhares de cidadãos em todo o país. Ela aceita, com uma condição. A força-tarefa deve incluir vozes das comunidades afetadas, não apenas autoridades policiais e especialistas jurídicos. Carmen Rodrigues, agora uma advogada de direitos civis de sucesso, junta-se à força-tarefa como representante da comunidade. James Carter torna-se o especialista em reforma das forças policiais. Até Derek Martinez contribui, atuando como consultor sobre como chegar aos policiais que resistem à formação contra o preconceito. A sua perspectiva única, como alguém que caiu completamente e encontrou a redenção, torna-o eficaz com públicos céticos.
A equipa viaja para 12 grandes cidades, estudando os departamentos policiais e implementando reformas ao estilo de Birmingham. Cada cidade apresenta desafios diferentes, mas os princípios básicos permanecem os mesmos: transparência, responsabilidade e envolvimento da comunidade. Em Chicago, eles descobrem disparidades nas prisões ainda piores do que as estatísticas originais de Birmingham. Em Phoenix, eles encontram excelentes programas de policiamento comunitário que precisam ser expandidos. Em Atlanta, eles descobrem incentivos orçamentários sistemáticos que recompensam altos números de prisões, independentemente das taxas reais de criminalidade. Maya testemunha perante o Congresso sobre a necessidade de padrões federais de responsabilização policial. Provamos que a reforma funciona, mas ela não deve depender do fato de um juiz ser preso, diz ela ao Comitê Judiciário. Os protocolos de Birmingham se tornam lei federal, exigindo que todos os departamentos de polícia que recebem financiamento federal relatem as estatísticas de prisão por raça e se submetam a uma revisão quando as disparidades excederem as médias nacionais. A história de Maya é ensinada em faculdades de direito como um exemplo de como a coragem individual pode criar mudanças sistêmicas. Mas ela sempre enfatiza o esforço coletivo necessário para uma reforma duradoura. Minha prisão durou 4 horas, ela diz aos alunos. O trabalho real levou anos e envolveu centenas de pessoas comprometidas com a justiça. Derek Martinez fala em academias de polícia em todo o país, e sua história serve tanto de alerta quanto de esperança. Passei de policial respeitado a prisioneiro federal em uma manhã, ele diz aos recrutas. Mas também aprendi que mesmo alguém como eu pode mudar e contribuir para a justiça. O relatório final da Força Tarefa Nacional documenta reformas bem-sucedidas em 40 cidades, afetando as interações da polícia com milhões de cidadãos. Maya se prepara para voltar a Birmingham, sabendo que seu trabalho criou um efeito cascata em todo o país. A mudança é lenta, mas está se espalhando. 10 anos após sua prisão, Maya retorna a Birmingham como juíza-chefe do Tribunal de Circuito. A cidade mudou drasticamente. Medidas de responsabilização policial são agora prática padrão, e as denúncias de discriminação caíram 80%. Emma, agora com 22 anos e no último ano da Faculdade de Direito, estagia no Tribunal de Maya. Ela está escrevendo sua tese sobre como atos individuais de coragem podem transformar sistemas institucionais. Tia Maya, diz Emma durante o almoço, meu professor quer entrevistá-la sobre como seu caso mudou o policiamento em todo o país. Maya sorri. Emma, diga ao seu professor que a verdadeira mudança veio de centenas de pessoas trabalhando juntas. Minha prisão apenas abriu uma porta pela qual outros tiveram que passar. James Carter, agora chefe de polícia, passa semanalmente no escritório de Maya para discutir as relações com a comunidade. O departamento que ele lidera não se parece em nada com aquele que empregava Derek Martinez. Carmen Rodrigues vem de Atlanta, onde dirige uma clínica jurídica sem fins lucrativos. Maya, estamos usando o modelo de Birmingham para treinar advogados em todo o Sul. Seu caso nos ensinou que a justiça requer coragem individual e mudanças sistêmicas. Derek Martinez, agora diretor de uma organização de reforma policial, envia relatórios trimestrais sobre seu trabalho para Maya. Seu programa já treinou mais de 3.000 policiais em 40 estados. Juíza Thompson, diz sua última carta, falei com cadetes em Denver na semana passada. Quando conto a eles como meu preconceito destruiu minha carreira e prejudicou pessoas inocentes, eles me ouvem. Minha vergonha se tornou o aprendizado deles. Maya analisa os relatórios cuidadosamente. A transformação de Derek representa algo importante.
Mesmo pessoas que causam grande dano podem se tornar forças do bem se mudarem de verdade. A mudança mais significativa é mais silenciosa. Maya dirige pelos bairros de Birmingham, onde os cidadãos não ficam mais tensos quando veem carros da polícia. As crianças acenam para os policiais em vez de se esconderem. As reuniões comunitárias se concentram na parceria, em vez de reclamações. A afilhada de Maya, Emma, se inscreve para um estágio federal, na esperança de trabalhar em casos de direitos civis. Quero continuar o que você começou, tia Maya. Cada geração tem que proteger a justiça. Maya se sente orgulhosa, mas também realista. Emma, o trabalho nunca acaba. Cada geração enfrenta novos desafios, a justiça e a igualdade. Na formatura da Faculdade de Direito de Emma, Maya faz o discurso de formatura. Vocês estão entrando em uma profissão em que as escolhas individuais podem criar mudanças sistêmicas, diz ela aos formandos. Usem esse poder com sabedoria. Emma recebe o Prêmio de Direito dos Direitos Civis e o dedica a Maya. Ela me ensinou que coragem não é não ter medo, é fazer o que é certo mesmo quando você tem medo. Maya observa a próxima geração de advogados fazer o juramento, sabendo que o futuro da justiça está em boas mãos. 15 anos após sua prisão, Maya Thompson se prepara para se aposentar do cargo de juíza aos 55 anos. Sua última semana como juíza-chefe inclui cerimônias em homenagem às suas contribuições para a reforma da justiça, mas ela se concentra em concluir seus últimos casos. Em seu último dia, ela recebe uma visita inesperada. Derek Martinez, agora com 58 anos e completamente grisalho, pede para falar com ela em particular. Juíza Thompson, queria lhe agradecer antes de você se aposentar, diz ele baixinho. Não por me perdoar, mas por me mostrar que a redenção era possível. Maya o observa. O policial raivoso e preconceituoso se foi, substituído por alguém que passou 15 anos tentando se redimir. Senhor Martinez, você fez o trabalho. Eu apenas não desisti da possibilidade de que as pessoas podem mudar. Derek mostra a ela uma foto de um jovem policial negro recebendo um prêmio. Este é Marcos, um recruta que eu orientei. Ele é do mesmo bairro onde eu o prendi. Ele se tornou policial porque queria provar que a polícia pode servir suas comunidades com respeito. Maya acena com a cabeça em aprovação. Essa é a verdadeira medida da sua redenção, Derek. Não o que você superou, mas o que você ajudou os outros a alcançar. Emma, agora com 32 anos e promotora federal especializada em direitos civis, junta-se a eles. Ela está processando seu primeiro grande caso de má conduta policial, usando precedentes estabelecidos pelo caso de Maya. Tia Maya, meu caso vai a julgamento na próxima semana. O advogado de defesa tentou argumentar que o preconceito de um policial não prova discriminação sistemática. Maya sorri. O que você disse a eles? Citei Thompson veto Departamento de Polícia de Birmingham. Ações individuais podem revelar falhas institucionais quando surgem padrões. Depois que Derek sai, Maya e Emma caminham pelo centro de Birmingham. A sede do Departamento de Polícia exibe uma placa em reconhecimento à parceria com a comunidade e ao compromisso com o policiamento constitucional. James Carter, que se prepara para se aposentar como chefe de polícia, se encontra com elas para tomar um café. Maya, o departamento quer dar o seu nome ao prédio de relações comunitárias. Maya balança a cabeça. James, dê o nome de todos os cidadãos que exigiram mudanças. Minha prisão foi apenas o começo. Naquela noite, Maya dirige para casa pelas ruas que conhece intimamente. Um jovem policial acena respeitosamente quando ela passa. O tipo de interação que parece natural agora, mas era revolucionária há 15 anos. Em casa, Maya abre sua última opinião judicial, um caso de direitos civis envolvendo acesso ao voto. Suas palavras refletem as lições aprendidas com sua própria experiência.
A justiça não é um destino, mas uma jornada contínua que exige vigilância, coragem e disposição para enfrentar verdades incômodas sobre nossas instituições. Carmen Rodrigues liga de Washington, onde agora atua como vice-procuradora-geral. Maia, obrigada por me mostrar que a coragem de uma pessoa pode mudar tudo. Maia reflete sobre seu legado. Centenas de acusações injustas foram retiradas, dezenas de policiais receberam treinamento sobre preconceito e milhões de cidadãos agora vivem em comunidades com melhor responsabilidade policial. O trabalho continua sem ela, levado adiante por pessoas como Emma, James, Carmen e até Derek. É assim que a verdadeira mudança acontece. Uma geração ensinando à próxima que a justiça é responsabilidade de todos.